Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre os principais menus e funcionalidades do Power BI. Lembrando que ao abrir um arquivo novo, a gente começa essa tela em branco, que é justamente o caminho que a gente vai tomar quando for iniciar o processo, né? Vamos partir do zero. Porém, como eu vou estar explicando os menus, eu já vou usar esse preenchido para mostrar para vocês como que funciona, tá bom, pessoal? Bom, antes de começar a explicação, vale ressaltar que hoje o problema, diferente da época dos nossos avós, era a falta de informação. Hoje o problema é que tem muita informação no mercado, de maneira geral, no YouTube. Quando a gente vai buscar aprender alguma coisa nova, fica até complicado de filtrar, né, para ir de fato naquilo ser eficiente, o nosso processo de aprendizagem. E aqui no Power BI é a mesma coisa, é uma ferramenta muito poderosa, tem infinitos recursos, porém para a gente alcançar painéis sofisticados e começar a agregar valor na empresa, muito desses ícones, desses recursos, a gente não vai precisar ver agora. À medida que for tomando confiança na utilização da ferramenta, né, ganhando propriedade, a gente vai avançar e o aprendizado vai ser gradativo. Tá bom, pessoal? Para facilitar o nosso aprendizado dos recursos do Power BI e fazer uma varredura, nós vamos começar da esquerda para a direita. Tá bom, pessoal? Passando por esses menus na lateral esquerda, superiores, e em seguida vindo para cá. Lembrando que esse meio são os gráficos, o que a gente vai estar acrescentando ao longo do curso. Tá bom, pessoal? Então, esses três ícones na lateral esquerda são muito importantes. Vocês vão estar utilizando o tempo todo. Basicamente, eles funcionam para disponibilização dos dados. Aqui, nesse inicial, que tem um menu, um ícone de gráfico, nós estamos vendo justamente essa tela. Esse segundo, a gente consegue ver todos os dados em planilhas. Nota que aqui no canto direito, né, nós temos aquelas planilhas que eu apresentei lá no Google Planilha. Todas elas a gente já carregou aqui para dentro. Vamos deixar pedidos aqui. E o que a gente vai fazer nessa área, além de ver os dados em tabela? Imagina, pessoal, só vou mostrar para vocês um recurso aqui. Ó. Essa é a tabela de pedidos e nós temos aqui ó, valor inicial e valor negociado. Todos esses valores, esses números, essas informações, eles foram extraídos direto da nossa planilha. Porém, a gente consegue adicionar informações aqui e nunca, absolutamente nunca, o que você mexer aqui vai alterar a sua base de dados. Esse é um ponto importante porque, principalmente se não foi você que fez a planilha, se não foi você que fez a planilha de pedidos, uma planilha de fornecedores, às vezes, né, da parte de compradores, da informação de comprador, está saindo uma planilha lá do RH que você nem tem acesso, tá? Não se preocupa em fazer alterações no Power BI, porque aqui não vai alterar o arquivo primário, o arquivo fonte, no caso, ou uma planilha em Excel, uma planilha Google, tá bom, pessoal? Não se preocupa com isso. O que você vai fazer, o que vão fazer lá no Excel, vai alterar o Power BI, porém o que você fizer no Power BI não vai alterar no Excel. Logo, a gente tem total liberdade aqui para estar acrescentando colunas, acrescentando informações. Tá bom? Um exemplo disso rápido, ó, por exemplo, a gente tem aqui valor inicial de uma negociação e um valor negociado, ou seja, um valor final. Se a gente quiser saber o quanto a gente teve de saving, de economia, né, que é a diferença do inicial da proposta inicial até o negociado, essa informação talvez não venha lá na base de dados no Excel, mas a gente consegue fazer cálculo aqui. Nota que aqui nós temos o valor inicial de 15 mil e o valor negociado de 14.900. Logo, teve um saving de R$100. Então, vamos vir para cá ó, e vamos criar uma coluna aqui chamada saving. Eu já tinha uma aqui, eu vou criar uma saving 2. Só
para a gente dar esse exemplo, pessoal. Tudo que eu colocar antes do igual é o nome da coluna, tá? Então, a gente está nomeando como saving 2, bem aqui. Se eu colocar igual, a partir daqui começam os cálculos, assim como funciona no Excel, por exemplo. O Power BI ele é bem intuitivo, então à medida que você vai digitando, ele já vai filtrando, tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer o quê? Filtrar o valor inicial menos o valor negociado. E vamos dar um Enter. Aqui tem que aparecer 100, né? Lembrando que era 15.000 menos 14.900. Então, essa é uma das funcionalidades aqui dessa área, além da gente enxergar, da gente conseguir enxergar os dados em tabela. Um outro ponto, esse terceiro ícone também muito importante, ele entra na parte de relacionamentos. Vocês lembram que eu mostrei diversas planilhas soltas, a gente consegue ver aqui, ó, cada uma delas, pedido, fornecedor, compradores, produtos, enfim, metas, tem algumas tabelas auxiliares que a gente vai criando ao longo, né, para fazer as conexões, isso a gente vai falar depois. Mas nota que a gente tem como principal pedidos. Né? Por que é importante os relacionamentos? Nota que, se não tiver essa conexão, esse relacionamento entre a planilha pedidos e fornecedor, elas ficam soltas, de maneira que seria impossível, aqui a gente está numa área de fornecedores, eu vou clicar em High Cousin, que é um dos fornecedores, e vão filtrar os valores referente aos pedidos, ó, pedido entrega, pedidos com não conformidade, etc. Então, isso só é possível devido aos relacionamentos feitos nessa área. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai estar sempre olhando para cá, mas dando a total atenção para esses demais ícones no canto lateral esquerdo. No menu superior, da esquerda para a direita, nós temos arquivo, onde nós conseguimos abrir um arquivo novo, buscar um arquivo existente, salvar qualquer modificação e salvar como, com outro nome. Na página inicial, nós temos dois ícones muito importantes. O restante nós vamos deixar para depois, aplicando a estratégia que nós combinamos, de focar agora no essencial para começar a agregar valor. Primeiro, nós temos esse ícone obter dados no menu página inicial. Aqui é muito importante, pessoal, é onde a gente vai estar extraindo os dados. Ó, clicando aqui na setinha, nota que o Power BI oferece uma série de bases, de fontes de dados, né? A gente consegue buscar arquivo do Excel, né? Conectar direto com a internet, por exemplo, pegar informação direto de um site, de outros bancos de dados, enfim, de bancos mais robustos. Mas um que a gente vai utilizar muito aqui vai ser o Google Planilha. Ele não aparece aqui, porém, clicando em mais, basta digitarmos Google, em seguida planilha Google. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer isso com calma. Tudo que eu estou passando aqui, o intuito dessa aula é só explicar de maneira superficial as funcionalidades. Depois a gente vai entrar com calma em cada uma delas. Então, esse é um ícone da página inicial muito importante. O outro que eu gostaria que vocês olhassem e desconsiderassem quase que todos os outros a princípio é o transformar dados. Um é para você extrair o dado e o outro é para você transformar. À medida que você quer fazer alguma modificação, alguma limpeza nos dados, nós vamos falar disso a fundo, assim como eu mostrei lá no funil, aquelas figuras geométricas. Então, essa parte obtém os dados, faz parte do extract, do E, e esse é o T, de transform, né? Aqui a gente vai transformar os dados, fazer edição. Tá bom, pessoal? Nos outros, depois nós vamos entrar nesse assunto aqui. Partindo para o menu inserir, eu gostaria que vocês olhassem apenas para esses ícones aqui, ó, essas funcionalidades. Essas aqui nós vamos ver depois, tá, pessoal? Por agora, o caixa de texto, a gente consegue inserir um texto como esse, por exemplo. Botões, a gente consegue inserir aqui botões de voltar, ou enfim, esses botões, ó, conforme clica
a gente consegue fazer algumas modificações, gerar algumas ações, sejam essas troca de páginas, filtros, etc. Adicionar formas. Nota que aqui, até para deixar o seu Power BI mais visível, né, uma coisa mais visual, desculpa, a gente consegue separar aqui, talvez através de formas geométricas, né, alguma área específica. Nesse caso, eu dei destaque aqui para o pessoal bater o olho e entender que aqui é específico para filtros e não confundir com os dados. A gente pode estar gerando essas formas aqui, ó, ou quadrado, ou círculo, ou retângulo, conforme for. As imagens, vamos supor, se você quiser colocar a logo da sua empresa no cantinho, né? Aqui eu puxei a nossa imagem que a gente vem trabalhando do funil, mas poderia ser a logo da sua empresa e ficar bem aqui no canto. Tá bom, pessoal? Então, nesse menu inserir, nós vamos estar olhando principalmente para esses 4 recursos aqui. Tá bom? Avançando para a parte de modelagem, nós vamos aqui trabalhar com criação de tabela e criação de medida também. Vou explicar isso aqui, vai ter uma aula só para medidas. Exibição, nós vamos olhar aqui só para a parte de indicadores, mais para o final do nosso curso. Aqui a gente vai acrescentar recursos de limpeza de filtro, enfim, mas por agora só esse recurso, né, esse filtro que a gente vai estar olhando para essa parte de exibição. Otimizar, ajuda e ferramentas nós não vamos estar olhando agora, tá bom, pessoal? Então, basicamente aqui, recapitulando, página inicial, obter dados e transformar dados, inserir esses recursos, modelagem, nós vamos estar olhando apenas para esses, por agora. Exibição, mais para o final do curso, nós vamos estar vendo essa parte de indicadores. Tá bom, pessoal? Essa foi a explicação do menu superior. Para finalizar, do lado direito, nós temos esse menu que é muito importante, de visualizações. Pode acontecer dele vir fechado, basta dar um clique, tá bom, pessoal? Aqui a gente consegue escolher criar novos gráficos ou simplesmente fazer modificações. Por exemplo, cliquei em cima desse para selecionar e vou trocar o gráfico. Ou vou escolher um de rosca ou um de pizza. Tá bom? E caso não esteja clicado em nada, clicar fora, quando eu selecionar, ele vai estar criando um gráfico aqui do zero, tá? Para a gente estar adicionando informações. Então, deixa eu apagar aqui. Dentro dessa parte de visualizações, esses 2 ícones a gente vai trabalhar muito, tá, pessoal? Esse primeiro é onde a gente joga as informações, coloca as informações, no caso, ó, eu quero que aqui apareça o nome do fornecedor e o valor total de pedidos. Então, joguei essas 2 informações. Esse do meio é para fazer alterações em relação ao layout. Por exemplo, geral. Vamos trocar aqui, eu posso acrescentar ou não título. Se eu tirar o título aqui, nota que sumiu, tá, pessoal? Posso fazer modificações em relação a cores, visualização, barras, ó, alterar cores, colocar legendas, enfim. Ao decorrer do curso, a gente vai estar vendo com detalhe, no detalhe, tá, pessoal? Como está utilizando isso. E para finalizar, aqui no canto direito, nós temos o campo das informações, das colunas referente às bases de dados que a gente trouxe e as medidas. Né? Colunas são as informações que já vêm prontas da base e as medidas a gente vai estar entrando em detalhe nas próximas aulas, explicando para que elas servem e como aplicá-las. Tá bom? E, consequentemente, as fórmulas também, que aí entra num assunto de DAX, Data Analysis Expressions, que são aquelas expressõezinhas, os cálculos que a gente faz para chegar nessas medidas. Mas para a próxima aula eu vou estar explicando para que elas servem, como a gente cria, dando diversos exemplos. Tá bom, pessoal?
Por agora, então, a gente teve uma visão geral aqui de todos os menus do funcionamento do Power BI. Não se preocupa que eu passei rápido, né? Porque a ideia, na hora que eu cliquei, criei uma coluna ali, eu não detalhei como eu fiz, mas eu cliquei com o botão direito, fui ali em nova coluna, mas isso tudo a gente vai estar fazendo depois diversas e diversas vezes com calma. A ideia dessa aula mesmo era mostrar todos esses menus aqui, tanto da esquerda, os superiores e esses laterais. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.